pé. Aleluia. Hoje é culto voltado para a família. E o Senhor está aqui. Ele quer abençoar a nossa família. Isso, feche seus olhos. Levanta sua mão para o céu. Aonde está o Senhor Todo-Poderoso, que nesta noite quer visitar a família neste lugar. Aleluia, Jesus, que nesta noite, Pai, graça te damos, meu Deus, neste momento, pelo louvor e adoração. Graça te damos, meu Pai, por cada vida que o Senhor trouxe. E aqui estamos diante do Senhor, meu Pai, para clamar em prol da família, Senhor. Porque sabemos que família foi o Senhor que planejou, meu Pai, que projetou, Senhor. E que eu te peço agora neste momento, em nome de Jesus, visita cada família aqui, Senhor. Toca, meu Pai, em cada vida, meu Deus, representada nesta noite. Meu Pai, liberta, transforma, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Que todo laço do inimigo seja cortado nesta noite, seja quebrado, meu Pai. E que família venha ser alcançada pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e entregamos nas Tuas mãos, meu Pai, a nossa família, Deus, que seja guardada e protegida pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Só você que crê que o Senhor abençoou, dá um aplauso para Jesus, aleluia. Glória, glória seja dado o nome do Senhor. Pode sentar. E eu quero saudar a todos, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus. Que bom que você veio nesta noite, está adorando o Senhor. E nessa noite, sem demora, eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira, segunda vez. Dá o sinal com a sua mão, você que nos visita. Tem um jovem ali, tem outra jovem lá no fundo. O que a igreja diz para os visitantes? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e permaneça com a gente em nome de Jesus, amém? E o obreiro Daniel vai estar levando um livro para você que é visitante. O livro é muito bom para nós estar meditando, nós estar lendo. O que está escrito nesse livro é muito forte, na palavra do Senhor, a qual está escrito aí no Novo Testamento. Você pode meditar e Deus vai falar ao seu coração. Levante sua mão, você que é visitante, para receber o livro em nome de Jesus. E nessa noite, sem demora, amados, vamos estar passando para a parte da palavra. Como eu já falei, hoje é domingo. Hoje é dia de Santa Ceia. Tem alguém que não me conhece aqui? Todo mundo me conhece. Já tem muito tempo, né, que eu estou aqui na presença de Deus. Graças a Deus, né? Então, nós estamos juntos nessa fé, a cada dia, servindo o Senhor, louvando a Deus, engrandecendo o nome de Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós estamos nessa semana, no domingo já é o primeiro dia da semana, e nós estamos nesse mês com a campanha do domingo, com o tema Nunca foi sorte, foi Deus. Se você está aqui nessa noite, hoje eu tive sorte, que eu tive a oportunidade de vir. Não, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te tocou para você estar aqui nesta noite, para ouvir a palavra e ser abençoado em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Nós vivemos por fé, porque sabemos que nós não vivemos por sorte, por Deus, porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos fortalece a cada dia, e Ele que nos traz aqui para ouvir a palavra dEle, ser abençoado. Você que trouxe a palavra do Senhor nesta noite, vai abrir no livro de 2 Reis. Você trouxe a palavra, você vai abrir. Se você não trouxe, você vai estar acompanhando aqui na projeção. 2 Reis capítulo 4, uma mensagem bem conhecida, mas Deus falou ao meu coração. Tantas vezes eu medito nessa palavra, Deus fala comigo muito forte, aleluia, Jesus. É uma história parecida com a minha história, mas é a palavra de Deus que é verdadeira, a palavra que é viva e eficaz para nossas vidas. 2 Reis, fica no Velho Testamento, fica depois de 1 Reis, aleluia, Jesus. Vem antes de 1 Reis, você vai abrir, vem Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, e nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nesta noite, em 2 Reis, capítulo 4.
Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Quem ainda não encontrou diz eu vou encontrar. Todo mundo encontrou. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Não sei se a minha Bíblia tem a mesma versão dessa Bíblia que está aqui na projeção, mas o significado é o mesmo. Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 4, verso 1, que diz assim a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres do filho dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para ser servo, para ser escravo, né? E verso 2: e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Verso 4: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Amém? Ainda da maneira que você está, com a sua cabeça curvada, com seu coração voltado para o Senhor, que nesta noite, Pai, estamos diante da tua palavra, Deus, e nós queremos que o Senhor fale conosco através do teu Espírito Santo. Que diminua eu, que o Senhor cresça. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós podemos entender a tua vontade através da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, contra a tua palavra, contra o nosso entendimento, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo permaneça nesse lugar, trazendo sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia na sua mão, coloca no seu colo. Levanta essas 2 mãos maravilhosas que o Senhor te deu. E que você vai fazer com essas mãos? Aleluia! É um instrumento para adorar a Deus. Dá um aplauso para Jesus e glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esse Deus poderoso, esse Jesus que tem um nome acima de todos os nomes, que merece ser aplaudido e glorificado. Aleluia. Se eu estou aqui nessa noite, não foi por sorte, foi porque Deus me escolheu um dia. Já desesperada, já desistindo da vida, o Senhor me escolheu e me chamou. Então não foi sorte, foi Deus. Até corri muitas das vezes atrás da sorte. Muitas das vezes eu bati em várias portas procurando a saída, mas não encontrei. Mas o dia que eu encontrei com esse Deus, com esse Jesus maravilhoso, aí sim, Deus fez a transformação na minha vida. Amém? Glória a Deus. E nessa noite, amados, nós vimos aqui na palavra do Senhor esta história verdadeira que aconteceu naquela época, antes da vinda de Jesus. Eram os profetas. E aquela mulher viúva, mas uma mulher de fé. E a palavra de Deus diz que aquela mulher
ficou viúva com 2 filhos, uma situação que não era fácil. Quem é mulher, quem é mãe, sabe que não é fácil cuidar de filho sozinha. E aquela mãe com 2 filhos, e naquela época eu tenho certeza que não tinha, como tem hoje, um salário para as viúvas. E aquela mulher estava passando uma situação difícil, com a perca do seu esposo. E depois que estava com aquela dor no seu coração, com a perca do seu esposo, chegou alguém batendo na porta, com a cobrança. E naquela época, quando não tinha dinheiro para pagar a dívida, quem tivesse filho, tinha que dar os filhos para servir de escravo lá até pagar aquela dívida. E quando aquele credor, aquele cobrador chegou na porta daquela mulher, cobrando para ela a dívida do esposo que tinha morrido, e você pode dizer assim, mas crente podia não dever. Nós somos ser humano. Nós compramos, devemos e pagamos o que nós devemos, amém? Não pode é comprar e não pagar. E eu não sei o que aconteceu na vida daquele profeta, e às vezes não deu tempo para ele pagar aquela dívida. Ninguém sabe de que morte ele morreu. A gente vê hoje, as pessoas estão vivas hoje, daqui a pouco cai e morre. Quem sabe foi o caso dele. Não deu ponto de pagar aquela dívida, ficou para a viúva pagar. E ali ela, creio eu que ela não pensou 2 vezes, o que eu posso fazer? Meus filhos, eu vou dar para servir de escravo, para sofrer, para pagar a dívida? Não. Uma mulher que tinha o temor de Deus, que tinha o conhecimento da palavra, ela foi procurar um profeta, um homem de Deus. E chegando na casa daquele homem chamado Eliseu, que a gente viu na palavra, ela disse: olha, profeta, o meu marido morreu, e tu sabe que ele temia Deus, era um homem de Deus, servia o Senhor. E aquele homem que tinha morrido, ele era um discípulo daquele profeta. Ele recebeu os ensinamentos, como hoje nós estamos aqui, temos o nosso líder, o bispo John Kennedy, e ele dá as instruções, nos ensina como nós prosseguir a cada dia na obra do Senhor, viver uma vida de santidade na presença de Deus. Creio eu que aquele homem não era diferente. O servo daquele profeta era um discípulo dele, um discipulado. E ali ela chegou até aquele homem de Deus e disse, contou a história para ele que estava acontecendo. Ela estava precisando de uma ajuda imediatamente. E aquele homem respondeu para ela, disse assim, quando ela falou que o cobrador estava na porta querendo levar os 2 filhos dela, e ele perguntou, falou para ela assim, Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara que você tem casa. Ele queria que aquela mulher colocasse a fé dela em ação. Ele perguntou para ela: o que você tem em casa, mulher? Ela disse: eu não tenho nada. Mas ela lembrou: mas eu tenho uma botija de azeite. E ele disse: ah, então é o suficiente para Deus operar na sua vida. E naquele momento ele disse: se você tem essa botija de azeite, agora você vai, e chegando lá na sua casa, corre na casa dos vizinhos, pega muitos vasos emprestados, vasos vazios. E eu creio que aquela mulher, desesperada ali na fé, crendo que ia resolver a situação, porque ela sabia que aquele homem de Deus tinha falado, ia acontecer. E aquela mulher saiu correndo na casa dos vizinhos, quem sabe, mandou os filhos para um lado e ela para o outro, procurando vasos emprestados. E ele disse mais: e quando você pegar os vasos, você vai lá, entra dentro do quarto, fecha a porta e pega aquela vasilha, aquela botijinha de azeite que você tem, e começa a encher os vasos que você pegou. Aleluia! E aquela mulher, ela obedeceu o que o profeta mandou. E a gente fica imaginando hoje, muitas das vezes,
As pessoas vêm para a igreja precisando de um milagre, de uma cura. E às vezes o profeta ensina assim, ele faz de outra forma e não acontece o milagre. Mas se nós obedecer de acordo com essa mulher obedeceu, Deus é poderoso para fazer acontecer o milagre. Amém? Amém? Eu digo isso, amado, por experiência própria. Quando eu me encontrei um dia numa situação como passou essa mulher, com 2 filhos e eu com 6 filhos, e eu disse: Deus, e agora o que fazer? Desesperada, desenganada pelos médicos por uma enfermidade, sem salário. Mas eu não corri primeiro para um homem de Deus, não. A diferença porque eu não conhecia Jesus. Eu não tinha o temor de Deus. E eu fui procurar em outras portas. Eu bati em tantas portas procurando uma saída para essa situação que eu estava vivendo. E não encontrei saída, não encontrei solução. E chegou o ponto que eu achava que não tinha mais jeito. Eu achava que não tinha mais solução para aquele problema. Eu desisti de viver. Não desisti, eu queria desistir de viver, porque eu queria me matar, eu queria morrer. Porque eu achava que não podia mais resolver aquela situação que eu estava enfrentando. Eu não cheguei na casa do profeta pedir ajuda, mas o profeta Deus enviou na minha casa para me ajudar. Aleluia! Oh! E ele fez ali uma oração. Pode aplaudir Jesus! Aleluia! E ali ele falou de Jesus. E ali ele fez uma oração. E ali ele me deu as instruções que eu poderia fazer para resolver aquela situação. Ele fez um convite para mim vir para a igreja. E eu disse a ele que sim. À noite eu vim para a igreja. Primeiro dia, nada mudou. Porque nem todas as vezes o milagre acontece de uma hora para outra. Deus até permite passar dias para que Ele venha ver a nossa fé. O segundo dia nada aconteceu. E naquela época era de domingo a domingo a campanha na igreja, não parava um dia da semana. E o terceiro, o quarto, e o quinto e o sexto. No 7º dia, eu tomei posse da minha vitória, do meu milagre. Eu não queria mais morrer. Eu decidi a minha vida com Cristo. Dentro de uma semana, aquela situação que eu estava vivendo, que eram muitas situações, mas em primeiro lugar Jesus me curou daquele problema que o médico disse que não tinha remédio para curar. Jesus me curou. E quando Jesus me curou, eu disse para Ele: Deus, a partir de hoje eu vou te servir até o dia que o Senhor me der vida, porque eu sei que assim como o Senhor me curou, grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na minha vida. Aleluia! O profeta mandou, o profeta me ensinou o caminho, me mostrou, me disse onde era a igreja, e eu vim. Como aquela mulher, ele disse: vai, o que você tem em casa? Às vezes o que eu tinha em casa era um pouquinho de fé, mas esse pouquinho de fé que nós temos é o suficiente para Deus operar nas nossas vidas. Aquela mulher só tinha um pouquinho ou uma garrafinha de azeite na sua casa, mas por causa da obediência dela, obedeceu às ordens do homem de Deus, chegando em casa, pedindo emprestadas vasilhas para aqueles vizinhos. Eu imagino como é bom. Eu até anotei aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos de nós ter um bom relacionamento com Deus e com o nosso próximo, com os nossos vizinhos. Já pensou se aquela mulher fosse intrigada com os vizinhanças, onde ela achava vasilha? Ia perder a bênção. Precisamos de nós ter um bom relacionamento com Deus. E precisamos sim de ter um bom relacionamento com nossos vizinhos. Ah, pastora, mas eles são muito incrédulos. Eles são muito, não se importa. É você que vai mostrar a diferença, quem você é, o Deus que você serve.
Se ele te xingar, você abençoa. Se ele te jogar pedra, você vai lá e oferece o pão. É fácil, não é? Mas nós temos que fazer isso, ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos. Que muitas das vezes a gente quer ser arrogante. Agora eu tenho um Deus, não preciso mais de ninguém. Precisamos sim de ter um bom relacionamento com o próximo. Como é até um mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Não importa a situação dele, nós temos que ter um bom relacionamento sim. Não é que eu vou estar na casa dele todo dia, ele está fazendo tudo errado e eu vou estar ali junto, participando. Não. Como eu fiz um culto no mês passado, eu não lembro nem qual foi o mês mais que eu fiz um culto na minha casa das mães que ora. E próximo da minha casa, quem sabe tem alguém da casa lá escutando, tem uma família que mora, uma família abençoada, que só a misericórdia de Deus, que só tem farra, só tem briga, só tem cachaça, aquela coisa toda. E eu fiz o culto e eu fui lá, convidei com todo carinho, porque Deus nos ensina assim. E ali eu fui, fiz o convite. E ela foi, levou o marido, levou a mãe, sentou lá, ouviu, até terminou. Porque nós temos que ter por mais que vive na vida que vive, mas nós temos que mostrar Jesus para ela. Nós temos que mostrar Jesus para essas pessoas. Nós temos que ter um bom relacionamento, dizer que Jesus ama, precisou de algo, às vezes nós podemos ajudar, vamos ajudar. É isso que Deus quer. Se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com aqueles vizinhos naquela rua, quem sabe naquela cidade que ela morava, que seria dela? Com tanta bênção que Deus tinha para ela, não tinha onde botar. Mas ela foi à casa dos vizinhos, pegou as vasilhas, colocou o azeite, encheu todas. Quando terminou de encher, ela perguntou: traz mais uma. E o filho disse: não, acabou as vasilhas secas, já encheu tudo. E a Bíblia diz que o azeite acabou. Foi assim? Não, o azeite não acabou, o azeite parou. Porque a bênção de Deus nunca acaba, ela se multiplica cada dia nas nossas vidas. Amém? Então nós precisamos disso, amado, a cada dia. E nós sabemos que não é fácil, mas se nós procurar cada dia viver a vontade de Deus, Deus, Ele nos dá graça, porque nós vivemos pela fé. E através da nossa fé, nós podemos conquistar um milagre nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. E nós vimos que, louvado seja o nome do Senhor. Quando, lá no versículo 4, quando ele disse: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deite o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Quando o profeta ordenou a ela que chegasse em casa, entrasse e fechasse a porta. O que significa fechar a porta, pastora? É o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Fechar a porta para que o milagre venha acontecer nas nossas vidas. É tampar as brechas. O inimigo coloca tantas coisas que não agrada a Deus na nossa frente, mas nós tampamos a brecha para o inimigo não entrar. A porta da brecha para o inimigo não vai impedir do nosso milagre chegar até as nossas vidas. Amém? Quantas brechas às vezes a gente abrimos e o inimigo acha uma brechinha ali por causa de uma coisinha de nada. Às vezes a gente, mas a gente convida pessoas: mas não sei se vai acontecer não, que a minha fé é tão pequena. Não se importa. Deus, Ele é um Deus que multiplica. É um Deus que faz coisas grandes através do pouco. Amém? E nós vimos aqui no versículo 5, quando ela partiu, pois dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhe trazia os vasos e ela os enchia. Quando terminou de encher, o verso 6, sucedeu que cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda o vaso. Porém já tinha enchido tudo, o azeite parou. Vou ver o 7. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Quando aquela mulher recebeu a bênção que ela estava precisando,
ela voltou novamente ao homem de Deus e disse: olha, profeta, o milagre aconteceu, as vasilhas estão tudo cheias, aleluia. E agora o que eu vou fazer, profeta Eliseu? Ele disse: agora você vai, vende o azeite, paga a dívida e você vai viver junto com os seus filhos com o resto do azeite, e Deus vai multiplicar e nunca vai faltar na sua mesa, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, que por pouco Ele faz se transformar em muito. Esse é o Deus que nós confiamos. Esse é o Deus que nós cremos que pode fazer milagre acontecer na nossa vida. Mas para que o milagre venha acontecer na nossa vida, precisamos de nós colocar a nossa fé em ação. Amém? Não é sorte, não é por sorte, é por Deus. Eu me lembro que na caminhada da minha fé, tem muito tempo, a minha filha Ana Maria tinha 9 anos, a obreira Ana Maria. Está aqui nessa noite, diz amém. Está lá no fundo, amém. A obreira Ana Maria tinha 9 anos de idade. No começo da minha fé, nós vinha para a igreja, voltava para casa. Até o evangelista Deraldo gosta de brincar comigo. Gostava naquela época que fazia as vigílias, eu e os meninos, o rebanho de meninos, todos levavam, e as cobertas, as trouxas, para botar, forrar o chão, para deitar os meninos nas vigílias da noite. Quando eu chegar, ele vem a obreira e as suas cobertas. E ali, nós íamos para a igreja, voltava para casa, eu e meus filhos. Uma viúva de marido vivo na época. O marido do meu esposo, o pai de meus filhos não era vivo ainda, só que não estava em casa, tinha nos abandonado, e nós e Deus. E eu fico meditando: Deus, obrigado, Senhor, porque não foi por sorte, foi o Senhor que me escolheu. Aleluia. E eu me lembro que um certo dia nós chegamos da igreja. E às vezes nós chegamos da igreja, a gente vai comer alguma coisa, não dorme cedo. E a gente foi dormir mais tarde um pouco. E aconteceu. Às 3 horas da manhã a gente estava dormindo. E eu sempre preguei esse hábito de todas as vezes que eu vou dormir, eu oro ao Senhor e eu peço ao Senhor para nos cobrir com o sangue de Jesus. Porque sabemos que o sangue de Jesus tem poder. E ali nós fomos dormir, e foi umas 3 horas da manhã. Eu despertei com a pancada na porta do fundo. Na época eu morava numa casinha que Deus me deu. Passei 15 anos nessa casa, muito simples, muito humilde. Não tinha nem fechadura para trancar, essa era a verdade. Encostava um pau por detrás da porta, como ainda tem muitas pessoas ainda dessa forma nesse mundo. Não é fácil, mas se chegar a Deus, Deus vai dar a vitória, porque Ele me deu. E ali, eu despertei com uma pancada na porta. Eu levantei do quarto, saí correndo. Encontrava Ana Maria, 9 anos, pequenininha. E eu: minha filha, o que aconteceu? Ela que estava batendo na porta do fundo. Pá! Ela disse: mãe, aqui entrou um homem. E no quarto que ela dormia ela e Claudemir, de 7 anos, não sei, a Valdenice e a Dionésia. E a Delane e o Daniel, que era bem pequenininho, tinha seus 2, 3 anos, dormia comigo na cama. Era uma situação precária, uma situação de miséria naquela época. Não tinha nem, pode dizer, cama para dormir, quando todo mundo dormia. Aí tinha que montuar. E ali estavam as meninas dormindo num quarto e eu com as 2 crianças pequenas no outro. Quando eu perguntei para ela: o que aconteceu, minha filha? Ela disse: mãe, entrou um homem aqui. E eu: misericórdia. Já fiquei toda nervosa, porque a gente sabe o que acontece com esses malvados que não tem Jesus no coração. E eu: minha filha, pelo amor de Deus, me conta, fez alguma coisa? Não, mãe. Eu estava dormindo, assustei esse homem sentado na minha cama. E eu assustei, levantei, sentei, e ele com dinheiro na mão, oferecendo esse dinheiro para mim, para deixar eu deitar. Ele deitar comigo. Como é bom a gente conhecer Jesus.
Como é bom nós conhecer esse Deus maravilhoso. Confiar. Desde pequeno, meus filhos, na presença de Deus. Maria, uma mulher de Deus, uma criança de Deus naquela época, e hoje é uma mulher de Deus. E ali, ela disse, ele sentou na cama com 10 reais na mão naquela época, há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, 10 reais tinha valor. E ele disse para mim pegar o dinheiro para deixar ele deitar comigo. Ela disse, eu abri a boca e falei assim, deixa eu ir no banheiro. Mãe, quando eu abri a boca que falei, como que fosse Deus falando na boca dela, o homem se tremeu todo. Ela falando para mim, mãe, esse homem, ele descorta de frente para mim, mulher corajosa, criança ungida por Deus. O homem ali, saindo para fora do quarto, não conseguia dar as cortas para ela. E ele se tremendo, até saiu na porta que ele entrou. E quando ele saiu na porta com o dinheiro tremendo na mão, ela bateu a porta fora que eu acordei. Você pode dizer, isso foi sorte ou foi Deus? Aplauda esse Deus, porque foi Ele que ali deu livramento, que nada aconteceu na vida da minha filha e nem na vida dos meus filhos que estavam ali, para a glória do Senhor. Naquele momento, a gente conversou, chamei as outras que estavam dormindo, despertei tudo e vamos orar. Eu não espraguejei aquele homem, porque eu tenho Jesus no meu coração. Nós prostramos o joelho no chão, na terra, e clamamos a Deus, e chorei para Deus, e falei para Deus que aquele homem, eu não sabia quem era, nem de onde veio, mas eu falei para Deus, se ele não fosse da cidade, fosse de outra cidade, que ele ia embora, e ele não ia voltar nessa cidade nunca mais. Se ele nunca aceitar Jesus, ele não vai voltar aqui. Mas se um dia ele aceitar Jesus, ele vai voltar aqui para testemunhar que o Deus é Deus, que ele não pode tocar no ungido de Deus. E no outro dia, eu cheguei na casa do vizinho, contei o caso para ele. Ele é muito incrédulo, ele não acredita. Ele sorriu da minha cara, ele zombou de mim, e ele disse, ele deu um sorriso lá, disse, eu disse, ele não vai voltar mais aqui. Ele disse, vai, porque esse homem que entrou na sua casa era um homem que estava aqui na minha casa, e ele veio de fora, e ele veio fazer um negócio, ele estava aqui, e ele não era para ir, era para ir no outro dia, e romper do dia ele se endoidou e foi embora. Algo ele fez, ele estava com medo. Ele disse, mas ele vai voltar porque ele deixou uma peça aqui. E eu disse, assim como essa luz do sol está brilhando e que o meu Deus vive, ele não vai voltar para pegar essa peça, porque eu já coloquei nas mãos do Senhor, o meu advogado. Ele quis fazer algo na minha filha, na minha casa, mas o Senhor não permitiu, e Deus não vai permitir ele pegar essa peça. E para a glória do Senhor, essa peça, se ele foi para a mão dele, foi levado, porque ele não voltou. E aí eu falei para ele, creia que Deus é um Deus que tem poder, é um Deus que livra, é um Deus que dá o livramento, porque foi livramento de Deus, amém? Não aconteceu nada, porque quando ela abriu a boca para falar, o poder de Deus foi mais forte, e aquele homem se tremeu. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E ali ele saiu se tremendo, e nada ele pôde fazer na casa do povo de Deus, porque o nosso Deus é maior, amém? Agora nós não vamos tentar Deus, eu sei que Deus me livra, eu sei que Deus guarda, eu vou deixar assim assado. Não, por acaso esquecer a porta aberta, Deus vai guardar, Deus vai enviar, Deus vai livrar sim, porque Deus fez isso na minha casa, não foi só uma vez. Quantos livramentos o Senhor nos deu? Quantas vezes já entrou? Uma vez entrou, arrebentou a janela, roubou meu som que nós ouvíamos a música, e nós louvando a Deus, e nós continuando na presença de Deus. E Deus, Ele tem suprido a nossa necessidade. Deus nos deu uma casa maravilhosa, que podemos sair e deixar confiante no Senhor, mas sabemos que materialmente trancada e bem segura, amém? Vale a pena nós obedecer o nosso Deus, vale a pena nós ouvir a voz do Senhor a cada dia, e também obedecer as instruções que os nossos líderes nos ensinam, para que Deus possa nos abençoar, amém? E nessa noite, assim como Deus fez na vida daquela mulher,
Ela pagou a dívida e ela foi sobreviver daquela bênção que Deus deu para ela. E não é diferente hoje nas nossas vidas. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação que você está passando na sua vida. Você diz, pastora, mas é difícil. Mas para Deus nada é impossível. Tudo Deus pode fazer nas nossas vidas, depende da nossa fé. Amém? E nessa noite, nós vamos estar passando. Não vamos nem orar agora, vamos orar junto com a parte da Santa Ceia, que é uma parte muito importante nas nossas vidas. Quando nós temos um compromisso com Deus, quando nós temos uma aliança com Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus sincero, Deus, Ele faz isso nas nossas vidas. Ele faz milagre acontecer, amém? Jesus me curou, Jesus transformou a minha vida. Aí você pode perguntar assim, mas cadê o pai dos filhos? Na época ele não quis Deus, na época ele não abandonou nós, foi embora. E a nossa oração era para que Deus salvasse, para que Deus transformasse. Mas Deus só pode entrar quando a pessoa abre a porta. Deus não invade o coração de ninguém. Ele não abriu a porta, não deu lugar para Deus. Deus não pôde fazer nada. Lá ele estava em Brasília, lá aconteceu um acidente, lá ele morreu. E nós ficamos na fé, continuamos na fé com Deus. E depois de 14 anos, Deus me deu novamente um varão. Para a glória do Senhor, estamos na fé juntos, para fazer a obra de Deus e para testemunhar o poder de Deus, amém? No dia 15, que passou agora de outubro, fez 10 anos, a gente se casou, né, Tonho? Fez 10 anos, mas passa rápido o tempo, né? Fez 10 anos que eu casei com o evangelista Tonhão, que está na obra mais da irmã Lena aí, levando o povo para evangelizar. É isso que Deus quer de nós. Então precisamos ter relacionamento com Deus. Precisamos a cada dia nós viver uma vida que agrada a Deus. E hoje é um dia especial. Aleluia, Jesus. Além do milagre que Deus pode fazer, como fez na vida daquela mulher. Eu não sei qual é a situação que você quer um milagre, mas Deus vai fazer. Além desse milagre, Deus quer dar muito mais. A nossa vida eterna, a nossa salvação. Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós fizemos uma aliança com o Senhor, que nós fazemos parte do corpo de Jesus, nós temos direito da vida eterna, amém? Eu vou ler um versículo que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Participar do corpo e do sangue de Jesus, que é o pão e o suco da uva, simbolizando o sangue. Eu vou ler João capítulo 6. Aleluia, Jesus. Verso 50. Eu vou ler o verso 50, eu não vou explicar, só vou ler para você entender o que diz a palavra de Deus. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que comer não morra espiritualmente. Vocês entendem, né? Eu sou o pão vivo, Jesus dizendo, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Aí Jesus deixou escrito através do evangelista João Batista. Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. E quem comer desse pão não vai ter fome. E quem beber do sangue de Jesus vai ter vida eterna.
Porque Santa Ceia, pastora, Santa Ceia é o momento de nós memorizar o dia que Jesus estava ali, foi traído, foi morto, e ele repartiu e disse assim: todas as vezes que você comer, que você beber, você venha lembrar da minha morte. Não foi em vão a morte de Jesus naquela cruz. Foi dilacerado, foi partido, derramou o seu sangue para perdoar o meu e o seu pecado. Porque a palavra de Deus diz que todos nós fomos destituídos e afastados da glória de Deus. E para nós chegar perto novamente do Senhor, precisamos de arrepender, chegar até Jesus, reconhecer que somos um pecador, e Ele perdoa os nossos pecados, e nós venhamos ter uma aliança com Ele, e nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. E ao momento que nós participamos, nós lembramos daquilo que Ele fez por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós venhamos ter o direito de vida eterna. Essa vida aqui é passageira, amados. E às vezes ficamos deixando passar o tempo. Não vou ter um compromisso sério não. Jesus vai demorar a voltar. Daqui a mais um mês eu vou aceitar esse Jesus. Ainda não vou curtir um pouco lá fora. Não pensa dessa forma. Decida enquanto é tempo. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Quando eu entrei na igreja, não foi porque eu fui curada que eu aceitei Jesus, não. Eu reconheci o amor de Deus pela minha vida. Dentro de 12 dias que eu estava na igreja, eu aceitei Jesus verdadeiramente. Fui batizada nas águas. E a partir daquele dia, nunca mais eu larguei Jesus. Nem vou deixar Ele por nada. Amém? Porque só Ele tem poder para perdoar os meus pecados. E a cada dia o Senhor quer perdoar os nossos pecados. Mas Ele quer que nós cheguemos até Ele, reconhece e confessa, para vir ter parte com Ele, participar do corpo, que é o pão simbolizando a carne de Cristo, o suco da uva simbolizando o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Como foi ministrado o pastor Nivaldo nesta manhã. Rapidinho, obreiros. Aleluia. Não deixa ser levado por qualquer coisa, não. Não troca a presença de Deus, o bem maior, a presença do Espírito Santo na nossa vida por algo momentâneo nesse mundo. Vamos se agarrar com Jesus cada dia mais. Vamos se entregar mais e mais para Ele. A cada dia renovar a aliança, fazer parte do corpo de Cristo, ter a certeza da nossa salvação. Porque vai chegar o dia, Jesus vai voltar. Eu não canso de falar isso porque essa é a verdade. E Ele vai voltar para buscar um povo escolhido, um povo separado, um povo de fé, um povo que negou a si mesmo, que deixou suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Ele vai voltar. E a Bíblia diz que vai chegar esse dia, que Ele vai sentar e vai dizer para todos que tiver, que vai todo mundo, a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor, queira ou não queira. Porque os vivos e os mortos que já morreram vão ressuscitar para estar junto do dia do julgamento. E Jesus conhece cada um de nós. Não precisamos contar nada para Ele, que Ele sabe. E nós sabemos que a cada dia está mais próximo a vinda dEle. E quão lindo é nós estar naquele dia e Jesus dizer assim: passa, bendito do meu Pai, olha lá seu lugar que está preparado. É muito lindo. Vale a pena, amados. Não tenha vergonha de aceitar Jesus como o único salvador da sua vida, não. Somos criticados, somos rejeitados, mas não importa para isso não, porque isso aconteceu com Jesus. Ele foi rejeitado desde o ventre de Maria. No seu nascimento ele teve que ser dado à luz lá naquela manjedoura, lá no curral das ovelhas.
Então, amados, decida a sua vida agora enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde. Hoje nós vamos participar. Ah, pastora, mas eu não sou crente. Mas você pode decidir a sua vida agora. Jesus vê o seu coração. Se você dizer assim: não, Deus, eu pequei até hoje, mas a partir de hoje eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. É você e Deus. Participar da Santa Ceia é nosso ministério para quem é batizado. Mas quem somos nós para dizer que você não pode? É você e Deus quem sabe, é o teu coração. A Bíblia diz que se o seu coração não condenar você, maior é Deus para não te condenar. Não importa o pecado que você já praticou lá fora. O que importa é que a partir de hoje você vai tomar uma decisão na sua vida e vai dizer assim: eu quero é Deus, nunca mais vou soltar esse Jesus, porque foi Ele que pagou um preço de sangue por mim. E nessa noite, se coloque de pé, com seus olhos fechados. Oh Jesus, nós vimos aqui, papai, a tua palavra. O Senhor disse que comer da sua carne, que é o pão simbolizando a carne do Senhor, e beber do teu sangue, que é o suco da uva simbolizando o sangue do Senhor, este tem vida eterna. E aqui está, meu Deus, esses elementos a qual está representando o corpo e o sangue do Senhor. Sabemos, meu Pai, que é um pão comprado na padaria, é um vinho comprado no mercado, mas a partir de agora, meu Pai, possa ser, meu Pai, simbolicamente participar, meu Pai, para nós participar, seja o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que nós vamos participar, Deus, e vai servir de refrigério para nossa alma, Deus, para que venha renovar a nossa aliança diante do Senhor. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Isso. Deus, nós olhamos para dentro de nós, Senhor. Nós vimos defeito, vimos pecado. A tua palavra diz, meu Deus, que Deus olhou do céu na terra, não viu sequer um justo, porque sabemos que somos servos do Senhor, mas justo somente o Senhor, que veio aqui na terra, não pecou nem por pensamento. O Senhor Jesus, esse é justo. Nós somos falhos, pecador, mas o Senhor nos perdoa nesta noite, apaga todos os nossos pecados, que a partir de hoje nós venhamos ter uma nova vida diante do Senhor, papai. Quando nós participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, nós venhamos ser renovadas nossas forças no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, entregamos nas tuas mãos, Pai, cada elemento consagrado a Ti, em nome de Jesus. Você pode pegar nessa noite, os obreiros evangelistas vai estar te entregando, você vai, pega na sua mão, ainda não coma. Bendito seja o seu sangue. É verdade, Jesus. Que é por nós. Aleluia, Jesus. Ali Ele perdeu. Aleluia, Jesus. Eis nesse sangue lavado. Aleluia, Jesus. Com roupas que tão passando. Aleluia, Jesus. Os pecadores temidos que perante Você que pegou, continua com seus olhos fechados, contemplando a grandeza de Deus. Só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Se nesse sangue lavado, Mais alvo que a neve serei. Aleluia, Jesus. com espinhosa coroa É verdade, de Deus. Jesus por nosso corpo.
Jesus. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. É verdade, Jesus. Pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, Mais que a neve, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Jesus. Levanta para o céu. Aleluia, Jesus. Pai, apresentamos o Senhor nessa noite. Esse pão, meu Pai, que representa o corpo de Cristo. Meu Deus, esse suco de uva que representa, meu Deus, o sangue de Jesus. Nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade de estar aqui participando, Deus, fazendo parte do teu corpo, Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa, meu Deus, nesta noite que está fazendo parte do teu corpo. E esse que nessa noite não participe, mas que ela venha estar, meu Pai, com seu coração voltado, sedento pela tua presença. Que no momento que nós participar, Deus, venha servir de refrigério para nossa alma, de cura, de transformação, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, pode comer do pão. Aleluia. Agora você pode participar do suco da uva, representando o sangue de Jesus. Aleluia! Continua com seus olhos fechados, o Senhor está operando nesta noite. Eu posso sentir a presença do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. mais alvo Que a neve serei. Aleluia, Jesus. Repite assim comigo, meu Deus. Fala assim comigo, meu Deus. E meu Pai, nessa noite, eu te agradeço. Porque eu creio que a partir de hoje, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Porque o Senhor falou comigo através da tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus, hoje e sempre e para todo sempre, em nome de Jesus. Você que pode, aplaude o Senhor. Aleluia, Jesus. Ainda de pé. Quem foi abençoado nessa noite? Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que abençoou aquela viúva há quantos anos atrás? Ele é o mesmo Deus que há 30 anos atrás Ele me libertou, Ele mudou a minha vida. É o mesmo Deus que nessa noite operou na tua vida. Oh, aleluia. E Deus falou ao meu coração nessa noite. Aleluia. E você pode dizer assim: pastora, você não pregou sobre cura, mas Deus é um Deus que cura.
Deus falou ao meu coração. Aleluia, Jesus. Aqui tem pessoas que precisam de cura. E Deus falou assim, ó. Fala para ela fazer um voto com Deus, com compromisso de 3 dias de culto. Oh, aleluia. Eu não vou falar o voto, porque Deus não mandou. Deus disse, faça um voto. E nessa noite, se você precisa de uma cura na tua vida. Eu estava desenganada pelos médicos. Jesus me curou. E eu peguei aquele monte de remédio e joguei no mato. Tem 30 anos, nunca mais tomei, nem vou tomar. Porque Jesus, o que Ele faz bem feito. Amém? E se você nessa noite diz, pastor, eu preciso de um milagre na minha vida, eu vou fazer esse voto. Vai ser quarta, sexta e domingo. Vamos fazer esse propósito com Deus. É você e Deus. Você vai vir aqui na frente, vai pegar um envelope. E você vai falar para Deus aquilo que você quer que Ele faz na tua vida, como Ele fez na minha. E Ele fez na vida daquela mulher. E fez na vida de muitas pessoas. Você, pastora, mas eu não vou poder vir na quarta. Na sua casa você está conectado com Deus. Pastora, mas eu não posso vir na sexta. Você vai poder vir na sexta sim. No domingo, são 3 dias. No domingo vamos estar aqui juntos. E vamos orar. E diante de Deus, durante esses dias, vamos estar orando um pelos outros e Deus vai operar. Porque quando Deus manda, porque Deus quer fazer. Amém? Se você, quem é o primeiro que vai fazer esse voto diante de Deus? Você pode vir aqui na frente, a obreira pega aqui os envelopes. Você vai fazer um voto com Deus. É você e Deus. A patroa vai ter que botar dinheiro. É você e Deus. Pega o envelope. Se você vai fazer esse compromisso com Deus, algo na sua vida que você diz, eu tenho olhado e não tem jeito. Para Deus não há impossível. Vamos orar. Daí é você e Deus. É você e Deus. Deus mandou. Aleluia. Tem pessoas aqui na igreja que precisam de um milagre de cura. E às vezes nós oramos e o milagre não acontece. Quando eu recebi a cura do Senhor, não precisou de ninguém colocar a mão na minha cabeça. Foi determinação minha diante de Deus. E Deus foi lá e me curou. E não venha ser diferente na sua vida hoje. Quem sabe você diz, pastora, mas o médico disse que não tem jeito. Mas para Jesus tem jeito, porque Ele é o médico dos médicos. A última palavra vem dEle. Quando o pastor Nivaldo estava passando por um processo de uma enfermidade poucos dias, eu estou chorando aqui de alegria porque Deus me escolheu, amém? Aleluia. E quando o médico disse que ele tinha que parar de falar, e ele disse que ficou 3 meses sem conversar. E ele disse, Deus, o Senhor é o meu Deus, e eu não vou parar porque eu falei para o Senhor, eu fiz um voto que eu ia pregar a tua palavra todos os dias. Por que eu vou parar? E ele mandou a mensagem para o bispo. Bispo, eu quero pregar. O médico disse que eu não posso falar, mas eu tenho que falar. Aleluia, para a glória do Senhor. O pastor prega aqui, faz um barulho santo na presença do Senhor, porque Deus é Deus. Agora o milagre acontece na nossa vida através da nossa fé. Levanta a sua mão. E vocês já voltaram? Então levanta a sua mão aí mesmo, onde você está. Você que pegou o envelope. E você que não pegou, pode ficar de pé. Vamos encerrar. 9:05. Passei 5 minutos só. Que Deus me perdoa. Feche os seus olhos. Você que está com o seu envelope na mão, com o seu propósito diante de Deus. Se você quiser fazer um jejum, eu estava vendo uma ministração sobre o jejum, como é forte. O inimigo não quer que nós consagre diante de Deus, faz tanto empecilho para nós quebrar o jejum, porque não sabe o tamanho que é o poder do jejum diante da frente de Satanás para derrotar ele. E nós vamos orar nessa semana, vamos orar um pelos outros e Deus vai honrar. Meu Deus e Pai, nessa noite aqui está a tua igreja, Senhor. Eu creio na tua palavra, meu Deus, e veio até aqui para te servir, te adorar, participar do corpo e do sangue do Senhor. Meu Deus, que
Que o Senhor continue abençoando cada um, meu Pai. Os visitantes, meu Deus. E essa pessoa, meu Pai, que neste momento o Senhor falou sobre um propósito diante do Senhor. Que pegou esse envelope pela fé, Deus. Crendo que o Senhor é um Deus de resposta. O Senhor vem estar selando, meu Pai. Cada oração que for feita durante essa semana vai ser 3 dias de propósito, meu Pai, de oração em prol deste milagre, Senhor. E eu creio no domingo, Senhor, pessoas vão testemunhar aqui que o Senhor operou, Deus. Que o Senhor operou um milagre na vida dela. Porque o Senhor é um Deus que não falha. E que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Nos leva para a nossa casa, guardando, protegendo, livrando de todo mal, meu Pai. Meu Deus, que venha dar uma noite de sono tranquilo, reparador na Tua presença, Senhor. Pai, nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vira para seu irmão, da paz do Senhor. E até quarta-feira. Terça-feira.